Boa tarde a todos e todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, o nosso regimento interno. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno, iremos encerrar com até 3 horas no máximo de duração. Presentes aqui o vereador Márcio Teixeira, foram convocados e convidados para esta audiência pública, convocado o chefe de gabinete, Leonardo Marcari, que aqui se encontra, a secretária municipal de assistência social, Lúcia Rosim, que aqui se encontra, e a secretária municipal de planejamento, Rafaela Fogagnoli, que aqui se encontra. O convite foi estendido, como sempre, à prefeita municipal, às assistentes sociais, com referência no CRAS 9 de julho e o CRAS da região, que é o CRAS da região, as técnicas do monitoramento dos serviços do território, Conselho Municipal de Habitação, de Direitos Humanos, de Assistência Social, Regional de Serviço Social, Regional de Psicologia, Comissão de Direitos Humanos da UAB, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho de Engenharia e entidades que executam aluguel social na habitação. Lembrando que os convites, obviamente, não obrigam os convidados. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será: parágrafo 1º, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições, farão uso da palavra: a. Os vereadores, por primeiro, expondo suas observações ou indagações aos expositores. B. Qualquer cidadão presente poderá formular pergunta aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Pois bem, senhores, a Vila Cristiana, que já foi conhecida como o Primavera, né? Rememorar aqui, ao início dessa audiência pública, a memória dessa guerreira, né, que deu nome a este assentamento urbano. Cris é uma mulher forte, periférica, de luta, e foi referência no enfrentamento pela a luta por moradia aqui no município de Bauru, em especial neste assentamento, anteriormente conhecido como Primavera. E todos nós sabemos que o Primavera, hoje Vila Cristiana, teve origem no governo Gazeta, portanto, o antecessor da atual prefeita, quando do crescimento das ocupações urbanas, dos movimentos de luta pela terra, e consideradas ações do Ministério Público naquela oportunidade, em negociação para ajustamento de conduta e pelo chamado à responsabilidade do prefeito, do executivo, que também sempre tem em primeiro plano a responsabilidade no debate da habitação, foi construído essa transferência destas famílias, dessas dezenas de famílias. Eu não sei se vocês memoram o número exato na época, Domingos, de número de famílias no começo. Do Vila Cristiano veio 180. 180. Pode falar no microfone. Oi. Do Vila Cristiano veio 180 famílias. 180 famílias. São quase 200 de famílias. Lembrando que são famílias numerosas, tem idosos, tem crianças, tem PCDs, e quando as famílias migram, e quando há esse embate da luta pela terra, há também, junto a este debate, um debate que é intersetorial e multissetorial. Envolve adequação e planejamento urbano, envolve o direito de ir e vir, envolve saúde pública, envolve o direito à educação, envolve o direito à assistência, essa assistência emancipadora que o SUAS proporciona, mas um acompanhamento que precisa ter todas essas facetas do poder público para que efetivamente se caminhe para a adequação desse espaço e para a regularização da situação que envolve as famílias. E em face dessa complexidade e de nós já estarmos aí
há um número bastante significativo de anos com essa ocupação. Lembrando que, desde o início, também foi uma ocupação polêmica, a indicação, 10 anos, uma década de luta, e, no início, essa escolha apontada pelo prefeito como uma das áreas disponíveis e que também não ilhasse, não é? As pessoas, eu estou dizendo isso, ilhar, porque, às vezes, alguns setores da sociedade, hipocritamente, notadamente os setores mais elitistas e conservadores, quando você vai falar em habitação social, já pensa em alguma coisa muito longe da cidade. Eu lembro dos primeiros debates para urbanização do Europa, e o debate era: vamos comprar uma área, né, alguns quilômetros daqui, aí você coloca lá centenas de pessoas sem farmácia, sem hospital, sem estrutura adequada para você garantir vida digna para as pessoas. E esse é um debate que a gente precisa opor resistência, senão a cidade, que é de todo mundo, fica sendo só de alguns. E a maioria que é dono dela, não é? A população acaba se alijando dela. E esse é um debate não só de direito à moradia, mas o direito de titularidade de habitação. Que são dois debates. Um é você garantir teto, e outro é você garantir título. E esse debate é um debate complexo. E a prefeitura, historicamente patina quando as responsabilidades dizem respeito a uma preparação técnica para, diante de uma ocupação que se pretende regularizar, cuidar de se ter atas de registro de preço, para uma série de serviços que são essenciais para se utilizar legislações importantes, como o do REURB, por exemplo, que garante as regularizações urbanas de ocupações até 2017, e uma série de outras legislações, até mesmo as nossas, do âmbito do município. Mas esse planejamento, que envolve não só uma habilidade técnica, mas também orçamentária, de se prever. Se eu tenho 15 assentamentos precários, eu preciso elencar quais serão os primeiros. E eu preciso ter um planejamento orçamentário de como que eu vou resolver isso. Como que eu vou enfrentar essa situação, e essa é a realidade. Por quê? Esse é o primeiro debate, nós vamos discutir todos os outros assentamentos. Já falei isso com todas as lideranças dos outros assentamentos e já disse isso ao governo em reuniões anteriores que nós tivemos. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, como consequência da morosidade ou da inércia, surgem outras situações. Outras situações. Desde a realidade social, desde conflitos entre os próprios ocupantes destas áreas, desde uma possível disputa de poder por espaço, desde as instalações, em tese não regulares, como o direito à água, o direito à iluminação, o direito à coleta de esgoto, e uma série de outras questões. O direito ao reconhecimento, inclusive, enquanto cidadãos, porque a gente sabe que o próprio sistema do município também não prescinde de uma identificação individual e de uma identificação de moradia. Isso acontece com ocupações, já aconteceu muito com o Cristal, acontece com o Aliança, que aí vai para o próprio CRAS, vai para a UBS, vai para a UPA, vai para um sistema do município para atendimento, e o cidadão que precisa muito daquele atendimento não tem nenhum comprovante reconhecido pelo município para isso. Então, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Nós debatíamos aqui a questão de uns 30 dias, a questão da energia e da água, numa reunião promovida aqui para debater os problemas das últimas tempestades e a interrupção do fornecimento de água. E aí nós tocávamos nesse assunto, porque isso aconteceu muito com a região do Meridota. E aí sempre se cita o aumento gradual e progressivo de moradores nestas regiões como parte do desabastecimento de água. Porém, quem argumenta isso é a própria gestão, que tem a obrigação de ir lá e regularizar e saber com que número que está trabalhando, para você projetar, inclusive, as suas perspectivas de demanda de água e de outros serviços. Não é? Então, você começa, era 50, foi 100, 200, 300... Hoje, as imagens do Aliança impressionam. Não é? Agora, depois de muito tempo, chegando a iluminação
mas ainda persistindo o problema de água. Ninguém fica sem água, gente, é uma hipocrisia. Ninguém fica sem água. São pautas do milênio e da Organização das Nações Unidas. Onde tem um CPF e um RG, tem que ter água. E água não é dada, é vendida. Então, se você não paga, mesmo nas tarifas sociais, você vai perder, você vai cortar o fornecimento cortado. O que não pode é o município obstruir qualquer tentativa de regularização, porque a gente sabe que as pessoas precisam disso para viver. A realidade do Vila Cristiana é um pouco diferente, porque, como é de um espaço, de certa forma, né, com toda a deficiência, ainda assim, já estruturada do ponto de vista de arruamento, não é? De maior proximidade para a questão da água e da luz, que eu acho que isso, no total, está resolvido, não é? Mas, de qualquer maneira, lá no início foi polêmico você transferir quase 200 famílias para morar ao lado de um cemitério que tem, eu não sei se tem alguma atualização, mas até onde eu sei, o Cristo Rei não tem licença ambiental. Não sei se mudou alguma coisa na Secretaria de Planejamento agora, de dados, mas e não é só o Cristo Rei, não. Os cemitérios municipais não têm licença ambiental. Isso é muito grave do ponto de vista do meio ambiente, porque a gente sabe o prejuízo para a saúde pública que produz o chorume cadavérico e a possibilidade de contaminação dos nossos lençóis freáticos. Então, a população ali é sofrida por isso também, porque no período de chuva não é fácil, né? A gente tem vídeos aí, nós vamos pular essa parte, acho desnecessário, mas nesses últimos anos a gente recebeu sempre muita imagem, né, em dias de muita chuva, de tempestade, meio que parece um episódio do Walking Dead, né? Então, assim, esse também é um debate que, seguramente, do ponto de vista do meio ambiente e da saúde pública, nós teremos futuramente que discutir. De qualquer forma, viu, Domingos, eu vou me reportar aqui ao Domingos, porque, até onde eu tenho conhecimento, a Associação dos Moradores, nesse momento, é presidida pelo Domingos, e a gente procura sempre dar voz aos movimentos, né? A gente defende que a população se organize e se faça representar através das suas entidades. Então, quando nós combinamos de fazer a reunião, eu falei com a liderança, falei com o Domingos e com a comunidade, que nós estivemos lá numa atividade comunitária no último carnaval para empoderamento da comunidade. E aí eu havia me comprometido com a comunidade de que faria algumas perguntas para o governo acerca dessas tratativas. E nós fizemos um artigo 18. Então, eu vou... Está aqui, organiza aqui para mim. Organiza na sequência das perguntas aqui, que eu vou ler a pergunta e a resposta. Para vocês entenderem, o artigo 18 é um instrumento do regimento interno da Câmara Municipal que os vereadores podem e se utilizam quando quer buscar informações oficiais acerca de qualquer processo ou procedimento do Poder Executivo. E o Poder Executivo se obriga, ante a lei orgânica do município, a prestar informações verídicas, totalmente verídicas e adequadas com a realidade, sob pena de responsabilização. Então, é o instrumento mais utilizado pelos vereadores para as respostas. Esse artigo 18 tem um prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, portanto, 30 dias, para que cheguem as respostas aqui para os vereadores. Então, o que nós pedimos? Cópia da lista da selagem. Nós pedimos a cópia da lista da selagem. Vocês sabem o que é a selagem, que é aquele momento em que vai numerar, não é, as ocupações e vai identificar cada uma das famílias para a garantia depois futura da execução deste direito. E aí nos foi enviada uma relação com 187 famílias que são as residentes atualmente no Vila Cristiana. Isso é um material que já está aqui de posse da gente no mandato. Pedimos informações sobre as matrículas das áreas
que foram destinadas às famílias? A resposta foi o seguinte: ainda não foram destinadas matrículas individualizadas para as famílias, uma vez que a regularização fundiária não foi finalizada. Claro que essa é uma resposta óbvia para uma pergunta óbvia, mas ela não foi feita à toa. A gente fez para deixar patenteado que 10 anos depois a resposta oficial do poder público não é diferente dos 9 anos anteriores. Então, ainda não foi, porque essa pergunta é fundamental para o aprofundamento das próximas perguntas em que a gente quer chegar nas respostas que vocês buscam e a gente quer ajudar. Cópia do projeto de regularização e informações sobre o estágio em que se encontra o processo. Resposta: a cópia do anteprojeto de regularização fundiária segue as folhas 13 a 14, a 15, 13 a 15. Quanto à fase atual do processo, o desenho é esse aqui? Eu vou até pedir para deixar, pode ficar próximo ali leva ali próximo do presidente da associação. Esse é o desenho que foi fornecido pela Secretaria de Planejamento, através do Departamento de Habitação Social. Vou pedir que vocês olhem aí. E aí, essa segunda parte da resposta número 3 é a parte que a gente mais precisa discutir, porque é uma parte que, do ponto de vista do planejamento e da busca da regularização, mais traz preocupação, Domingos. Que aí a resposta é a seguinte: quanto à fase atual do processo, após a ocupação pelos moradores, eu nem usaria o termo ocupação, porque, na verdade, foi uma transferência, né? Não foi uma ocupação, não foi... nem é, né? A área pública ociosa se ocupa, não se invade, mas, de qualquer maneira, a terra tem que cumprir a função social. Eu digo que não seria ocupação porque a transferência foi feita em acordo com o Ministério Público pelo próprio Poder Executivo. Então, se nós fôssemos falar em ocupação, seria uma ocupação do Executivo pelo Executivo, não é? Já que foi numa pré-combinação com o Ministério Público e com pleno conhecimento de toda a estrutura administrativa. Mas aí diz aqui a resposta: quanto à fase atual, após a ocupação pelos moradores, verificou-se distorções na topografia levantada, anexa às folhas 16. Está aqui a folha 16, Gustavo? Localiza aí para mim. Anexa folhas 16, e, portanto, aguarda-se finalização da nova ata de registro de preço de topografia para constatação das divergências, adequação necessária dos lotes e finalização dos procedimentos para a regularização fundiária. Então, trocando por miúdos, o que a gestão está nos informando aqui é o seguinte: foi contratada uma topografia e foi feito um projeto, um anteprojeto, com base na topografia. E depois, posteriormente, se constatou divergências entre a realidade fática e o resultado da topografia apresentada. E que aí, em função disso, vai se fazer uma nova topografia. Aqui a gente entra num problema que é a crítica inicial que eu fiz. Já que nós temos muitos assentamentos precários na cidade, manter-se permanentemente uma ata de registro de preços é fundamental, porque isso aqui atrasa tudo e muito. Muito. De qualquer maneira, nós temos um primeiro pagamento, então, feito a alguém, alguma empresa que venceu uma ata de registro e fez um levantamento. Eu queria agora passar, depois a gente aprofunda e abre, mas eu queria agora, nesse ponto, passar para a Secretaria de Planejamento, porque eu queria entender aqui como que isso está sendo tratado pela Secretaria. Porque é uma divergência normal de acontecer, porque
A empresa, né, é contratada, vence o certame, faz a topografia, 180 famílias, 187 famílias estão assentadas com base numa realidade apresentada por uma empresa que recebeu para fazer o serviço, mas agora nós vamos ter que pagar uma outra empresa para nós fazermos o confronto dessas divergências e as possíveis adequações. Eu queria entender, do ponto de vista do procedimento da secretaria, como é que se dá isso e como que fica o trabalho feito e já pago pela empresa anterior. E também as consequências disso para as famílias, porque isso já aí, assim, o que a gente teme? Nós estamos falando em mais uma década de espera, não é? Se você puder falar agora, Rafael. Boa tarde a todos. Bom, nesse sentido, na realidade, ele não foi um problema com a topografia em si, com a questão da topografia, foi um desnivelamento de um terreno, tá, que foi constatado quando fomos até o local. Eu não entendi, então, que é a resposta. Verificou-se distorções da topografia. Isso. Vamos. Deixa eu tentar te ajudar. Você está querendo dizer que entregue... Desnivelamento de um terreno. Desnivelou. Então, ele não ficou de acordo com o documento impresso. Então, mas qual terreno? Porque nós estamos falando em 187. Um desses terrenos deu um desnivelamento, é isso? Isso foi em função de alguma tempestade, um período de muita chuva? O que aconteceu? Vamos entender direito, para a gente poder saber com qual o tamanho do problema que nós estamos lidando. Então, se o problema não é da topografia, algo deu causa a esse desnivelamento. O que foi que causou esse desnivelamento? Você quer passar para a Rosa? Boa tarde a todos. Vereadora Estela, na época que foi feito, nós não acompanhamos essa topografia. Deixa eu só fazer uma interrupção aí. Isso é uma coisa que o governo vai ter que adequar. Não é diferente do que a gente está enfrentando com a Europa e com outras áreas. Porque, tipo assim, os governantes não têm continuidade. Em algum momento eles saem, mas o governo permanece, a estrutura pública permanece. O que a gente sente, às vezes, é que nessas mudanças se perde... Não é? Então, assim, é muito comum a gente chegar em alguns problemas que viram gargalos, e aí a gente ter... Rosa, aqui não é uma crítica a você, mas há a questão da estrutura administrativa. Eu não comecei isso, eu não vi, eu não sei direito como que era, o que aconteceu lá e tal. Obviamente que alguém da administração acompanhou, seguramente. Então, para essa sequência, viu, Leonardo, você que é chefe de gabinete, não tem como a sequência ter uma lógica, senão daqui 30 anos nós estamos discutindo Vila Cristiana, já com os netos nascidos e já formando novas famílias, e daqui a pouco nós estamos numa Europa que durou quase meio século. Estou falando isso porque, assim, parece pequenos detalhes, mas são detalhes que se agigantam a ponto de inviabilizar algo que poderia ser mais simples. Eu sei, por exemplo, nós estamos com alguma equipe específica fazendo acompanhamento de lá, ou é só as técnicas do Departamento de Habitação de Interesse Social? Hoje o nosso departamento conta com a arquiteta Natasha. Sim, a Natasha é uma profissional... Esteve à frente de muitas frentes desse trabalho e, inclusive, acompanhou o Cristiana. E, na época, ela teve todo um acompanhamento. Por que a Natasha não veio? Ela está em home office um período. Então... Não, sim, eu sei. A gente torceu e torce muito por ela, uma pessoa que eu tenho muito carinho e respeito. Mas eu tenho certeza que ela teria aceitado participar home office, porque a Natasha, além de tudo, ela é uma biblioteca ambulante. Sim. Né? Foi com ela que nós, inclusive, verificamos essas informações. Foi ela que nos explicou o que aconteceu durante todo esse processo, né? Explicou que o processo do Cristiana é um processo já avançado, com uma série de documentações que já está ok para a regularização fundiária. Então, mas qual que é... Veja só.
Talvez a gente aqui vai chegar num ponto que vai ser que nem a reunião da Europa. A gente vai acabar se transformando na primeira e vai ser necessário uma segunda. Por quê? Porque qual que é o meu compromisso com eles, Rosa? Vamos fazer uma discussão para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo. Porque se a gente não entender exatamente o que está acontecendo, nós não sabemos dizer para eles a perspectiva de tempo. Se está quase tudo ok, é vago. Qual parte está ok? De 10 itens, 9 estão resolvidos? Qual que é o 10º que não está? Porque, veja, se nós estamos aguardando uma ata de registro de preço de topografia, pois termina a ata de registro de preço, tem o período para homologar, depois tem o início da ordem de serviço, começa o serviço a ser elaborado, nós estamos falando de bastante tempo. Vai bastar a topografia? Depois, com a topografia em mãos, todo o restante dos passos, que não são poucos, já estão prontos? Eu estou percebendo que essa parte vocês não têm. Tem? Falta algumas coisas, sim, que são providências que nós estamos tomando. Só licença para anunciar a presença do vereador Elinho. Obrigada pela presença. Tivemos, sim, algumas reuniões com o pessoal lá do Cristiana, que já trouxe as coisas para nós, que veio colocando. Então, nós temos um trabalho com eles já há algum tempo. Foi feito o selamento para a confirmação das famílias que estão lá. Essa parte eu sei que está superada. 187 famílias, nós não temos questões de demanda. Mas nós temos questões agora da parte de regularização, que é o que nos move nesta audiência. O município ele tem uma parceria com o Cidade Legal, que também vai contribuir conosco com essa questão da regularização, que é as tratativas que nós já estamos iniciando com a Cidade Legal, para que a gente possa fazer. E o Cidade Legal, juntamente com o trabalho que ele tem com a equipe dele, mais a equipe do município, também pode fazer esse novo levantamento topográfico para poder fechar. Então, olha só. Eu vou pular para o item 6, porque ela mencionou Cidade Legal. E, no item 6 da pergunta que fizemos no artigo 18, nós indagamos exatamente o seguinte: qual a proposta de assistência técnica para a habitação de interesse social do local? Por que nós fizemos a pergunta? Porque esse é um outro gargalo quando se discute a regularização de interesse social. Então, nesses 10 anos, veja só, em 10 anos, o número de moradias que seguramente se levantou sem os parâmetros para a garantia de um habites não deve ser pequeno. Não deve ser pequeno. A gente sabe as dificuldades que quem tem o imóvel vai lá para, agora eu estou aqui com o meu documento, eu quero o habites da minha casa. A gente sabe que tem regras. Não é? Então, nesses 10 anos, a pergunta mais importante do questionamento do artigo 18 nesse período teve? Quem que fez a orientação? Porque a gente, olhando, a gente percebe que não aconteceu. Aconteceu? Não, não aconteceu. Essa é a parte. Você já tem 10 anos de dívida. Porque já nasceram, as pessoas já moram lá, gente. Essa é a grande questão. Só que moravam em lona e passaram a colocar seus primeiros tijolos e o cimento já logo depois da transferência, que aqui, repito, não é ocupação. E aí eu fiz a pergunta e a resposta é a seguinte: a assistência técnica para habitação de interesse social, regulamentada pela Lei Federal 11.888 de 2008, assegura às famílias de baixa renda o direito à assistência técnica pública e gratuita para a elaboração de projetos e a construção de habitação de interesse social. Isso sabemos, é uma lei federal que garante que o município possa fazer essas parcerias e arcar com elas. No município, temos importantes parcerias com o programa Cidade Legal, do Governo do Estado, com o programa de moradia econômica Promore, do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Através da proposta dessas parcerias, o município reafirma o compromisso com o direito à moradia digna, segura e regularizada aos moradores do bairro Vila Cristiana. Desculpa, com todo o respeito, mas aqui ficou parecendo panfleto de campanha.
Eu não estou perguntando se reafirma coisa nenhuma, nem qualquer intenção. Nós temos uma realidade concreta de 10 anos de quase 2 centenas de famílias, cujas casas já estão construídas, sem a orientação adequada e sem o suporte adequado, que pode resultar em problema ali na frente. Então, quando que vai ser firmada essa? Já está assinado? Essa parceria com Cidade Legal já tá assinada. Ela está válida. Não, não. Nosso... A parceria, o convênio com o Cidade Legal e com o Promore, eu sei. Isso há décadas isso existe na cidade. É uma das poucas que existe. Estou perguntando para o Vila Cristiana. Já tem especificamente para o Vila Cristiana contrato assinado? Não. Então, esse que é o problema. Esse é o levantamento que até a gente tem uma reunião a gente solicitou uma reunião para a semana na outra semana, do feriado, com o Cidade Legal, para a gente poder dar sequência nas regularizações. Tá vendo? Desculpa, né? Que eu sou conhecida pelo meu sincericídio mesmo. Mas o texto, quem lê fala, tá encaminhado. Então, nós não temos 10 anos depois nenhum contrato assinado. Para dar essa orientação, e o trabalho importante do Promore e do Cidade Legal é exatamente para evitar essa sequela que nós temos agora que lidar. Que são habitações já levantadas, porque ali, eu não sei nem o percentual, Domingos, mas a grande maioria já está na alvenaria, né? Eu acho que Pode pegar o microfone, por favor. Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. É um prazer e agradecer aí. A comunidade agradece aí pelo convite da audiência. É muito bom, nós estou achando muito legal. E a gente lá deve ter um percentual de 60%, 70% já construído. E a gente não tem mais construções justamente por conta disso. A insegurança, né, que traz uma área que não é regularizada. Então, tem lá as pessoas até olham assim e falam, poxa, eu estou no barraco de madeira ainda. Só que como que eu vou fazer uma alvenaria se eu não tenho a certeza que eu vou ficar aqui? Eu posso passar 1, 2, 10 anos, daqui a pouco, sem nenhuma regularização, vem um trator, passa por cima e perdi tudo. Então, se a gente já tivesse uma regularização, certamente 100% daquilo ali já estaria, né, construído. É isso aí. Eu vou pedir, Rafaela, para você informar o nosso gabinete, e aí a gente passa a informação para os demais vereadores, do dia que for ter essa discussão com o Promore e o Cidade Legal. Nós gostaríamos de acompanhar. Tá? Aqui, no item 5, que eu pulei, e aí depois é que eu vou chegar no 4, tá indo, fomos até o 3, pulamos para o 6, por conta dessa questão que é fundamental, de como a situação realmente está. E aí a gente, infelizmente, vai constatando do quanto não está mesmo, né? Por isso que a gente precisa acompanhar de perto. No 5, nós pedimos o cronograma com as etapas da regularização fundiária, que é o que eu estou dizendo aqui. Por que eu já estou achando necessário já uma segunda e já pedir aqui que, se impossível, a participação presencial, que nós possamos ter a Natasha, ainda que virtualmente. Também não me oponho a que a reunião seja lá. Pode não ser nem audiência pública, eu não ligo para os nomes, eu não ligo para as terminologias. Reunião pública, audiência pública. Para mim, o que importa é que a gente faça a reunião e a gente consiga chegar a um bom termo para garantir o que a comunidade pleiteia. Porque aqui a resposta vai ser aquela que elas já deram. Então, a gente parece que está caminhando no sentido contrário, mas é exatamente para chegar àquela conclusão inicial. Agradecer também a presença do vereador Júnior Locadora, do vereador Arnaldinho Ribeiro. Aí a resposta foi que o cronograma para o andamento e finalização da regularização fundiária será estabelecido após a efetivação dos procedimentos elencados no item 3. Aí a gente liga de novo com o item 3. E o que o item 3 fala? Que como tem esse desnivelamento e esse conflito
da topografia inicial, se terá que aguardar a nova topografia. Problema 1, não tem a ata de registro de preço da topografia. Então, tem que esperar a ata e aí, com a topografia, depois do resultado, bater os dois resultados, da primeira topografia e da segunda. Aí entra o que eu quero perguntar agora para a Rafaela. Rafaela, a ata foi aberta agora, já está em andamento, em que fase que está a ata de registro de preço da topografia na CEPLAN? Será da CEPLAN, será da Secretaria de Obras? Na verdade, a ata de registro de preço ela é feita pela Secretaria de Administração e pela Secretaria de Obras, que é o que faz mais a topografia. A gente tem uma cota, né, na ata. Sim. Então, quando necessário, aí a gente delimita a metragem e faz a contratação. O que nós estamos, até conversamos hoje, é de fazer uma sobreposição pelo GEL, né, no mapa da área, para ver se há muita divergência. Tentar encaminhar esse documento ao cartório para poder fazer o registro. Se não tiver muita diferença no caso, inclusive com a Natasha e o nós temos um estagiário engenheiro para poder fazer essa sobreposição, para ver se não tiver muita diferença, a gente tentar dar sequência nesse. Pelo que eu estou entendendo, cartório. A diferença, a divergência que está havendo é apenas de nível, não é de demarcação? De nível. Pode ser bastante simples e pode ser bastante preocupante. Porque se depois... Então, por isso, a gente vai né, conversando hoje ainda com a arquiteta, com a Natasha e com o Fábio, para a gente tentar fazer essa sobreposição. Você saberia, vou passar, o Domingos pediu a palavra, vou passar para ele, mas eu queria só te perguntar o seguinte, você saberia, você ou a Rosa, saberia me pontuar quando foi constatada essa divergência do nivelamento? Eu não sei. Isso vai ser importante para a gente saber, né? Porque a gente tem um anteprojeto, um diálogo com as famílias, nós estamos completando uma década. O momento do surgimento disso faz uma diferença enorme para a gente debater essas saídas, porque aí a gente vai conseguir entender até por quê, né? Como que surgiu essa distorção de nivelamento numa área que contempla 187 terrenos, né? Domingos, por favor, pode ficar à vontade. Eu queria aqui deixar só uma indagação. Desnivamento, né? Desnivelamento. Desnivelamento. Então, é uma área que o terreno é irregular, não é isso? Só que eu moro lá, a gente está naquela área ali há 6 anos. 6 anos. A gente chegou lá em 2019, foi transferido para lá em 2019, estamos em 2025, 6 anos. Inclusive, 19 de julho, faz 6 anos, a gente quer fazer o 6º aniversário lá. Só que eu, como morador e hoje presidente da associação, não presenciei até hoje esse desnível. Por quê? Se tivesse uma topografia que tivesse... Não é uma crítica ao trabalho de vocês, tá? Jamais. Isso vem anterior. Tá? Porque se tivesse um desnível ali, um terreno que não tem condições de habitar, creio que não existiria 2 famílias lá morando, desde sempre. Desde quando a gente foi transferido para lá. E até hoje tem lá, inclusive, tem uma casa de alvenaria lá em cima desse terreno aqui, que está constando 2. A segunda também é alvenaria? Então, 2 casas de alvenaria que tem lá. Aí tá o apontamento de qual que é o terreno do desnível? Está o apontamento, na Eduardo Ruiz, né? Esquina com Eduardo Ruiz? Não, eu não consegui identificar no mapa, é só o anteprojeto do desenho. Por isso que eu queria saber, né? Eu estou dizendo, vai ser necessário uma segunda reunião para que a gente tenha o apontamento da técnica de qual que desnível é esse, quando que ele surgiu e em qual terreno ele repousa. Porque eu também... Pode pegar o microfone. E a data em que aconteceu. Para a gente poder compreender isso. Porque a minha última ida lá foi em março.
andando, né? Passar, a gente passa sempre por ali, mas assim, eu não consigo ver. Claro que um técnico pode ter um olhar diferente, mas esse olhar diferente tem que ter sido afetado por algum tipo de fenômeno. Porque você teve a remoção das famílias, depois você teve o início das tratativas, você teve a ocupação, começou-se construções. Eu não consigo imaginar em que afetaria ou afetará a demarcação dos lotes em tese, já com o anteprojeto feito, um possível desnivelamento de terreno. Os 187 terrenos estão ocupados? Nós temos ali uma sobreposição de áreas em relação ao número de famílias, Rosa? Não. 187 lotes e 187 famílias? Sim, no selamento que foi feito, tinha algumas famílias que estavam ausentes e outras casas que estavam vazias. Mas, dentro do selamento, foi feito as 187 casas que estão construídas dentro desses lotes. Aí reforça o argumento do Domingos. Se nós temos já 6 anos, caminhando aí para uma década, 187 famílias habitando ou construindo para habitar em 187 lotes, qualquer desnivelamento que afetasse a regularização impediria que pelo menos algumas dessas famílias estivessem ali. Por isso que fica realmente muito confuso para a gente entender essa questão técnica aí. Acho que é isso que você estava querendo falar, né, Domingos? Fala no microfone, por favor, que é para ficar registrado. Sim, até porque os terrenos estão todos lá e não chegou nenhuma pessoa da prefeitura ou técnica e falou: esses terrenos aqui não podem ser ocupados por conta de que está em estado de não pode ser ocupado. Então estão todos lá, estão todos sendo ocupados, entendeu? Inclusive que se for esses daqui que está sendo, se o apontamento for esse daqui, tem 2 casas de alvenaria lá construídas. Rosa? Vereadora Estela, eu posso verificar com maiores detalhes com a Natasha, com o Fábio, e posso me comprometer a encaminhar essa resposta com mais precisão para vocês. Porque, tecnicamente, com relação à questão topografia, desnivelamento, eu realmente não tenho condições de falar. Vereadora, boa tarde, vereador Márcio, vereadora Estela, Cabelinho, tudo bem? Eu acho que, para a gente prosseguir e poder ajudar e colaborar o mais rápido possível, a gente elencar alguns questionamentos e formalizar uma outra reunião assim que possível. Então, a gente se compromete já lá fazer na própria CEPLAN, eu, a Rafa, a Rosa, se possível a Natasha, que ela tem um entendimento técnico, a gente se compromete sem problema nenhum, entendeu? Para a gente poder avançar aqui na discussão. É exatamente isso, né? É o que eu disse ali no começo. Os primeiros diálogos nossos hoje já apontam para a gente encontrar obstáculos para avançar muito na reunião. Então, vamos precisar de uma segunda. Aí a gente já faz um rechamado para daqui 30 dias, porque as audiências só podem ser chamadas no mínimo 30 dias de prazo. Vereadora, considerando essa reunião, nós do governo entendemos que é fundamental partir, né? Eu consigo ver com a Rafaela, com a Rosa, a gente promover essa reunião sem essa necessidade. Isso seria importante. Tá? Eu acredito que é importante a gente debater o mais rápido possível, eles terem as respostas necessárias no momento de agonia e angústia, né? Que lógico. Com certeza. Obrigada, Leonardo. Tá bom, então a gente sensibiliza nesse sentido de buscar essas respostas, de formalizar uma reunião com a simples ligação da sua assessoria conosco, juntamente com a Rafa e a Rosa e o pessoal técnico. Perfeito. Isso é importante para a gente poder avançar e poder acompanhar de verdade. E aí, o último ponto das perguntas que nós formulamos foi o seguinte: apontamento em mapa das áreas institucionais, como áreas verdes, recreação ou sistema de lazer que estiverem nos limites da área. Aí a resposta é a seguinte:
conforme apresentado no anteprojeto de regularização fundiária, na área incidente do bairro Vila Cristiana, foram identificados um sistema de lazer e uma área verde remanescente. O sistema de lazer está localizado na quadra B, aí dá para você verificar, especificamente na esquina das ruas Nelson Tossoni de Carles, Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, com a rua projetada 4, ocupando uma área de 1.291,52 metros quadrados. Além disso, há uma área verde remanescente do cemitério Cristo Rei, com 6.763,75 metros quadrados de extensão. Essa área verde, Rafa e Rosa, é a que fica entre as casas e o cemitério. Ali a delimitação não fala de algum projeto. A ideia é o quê? Transformar esse espaço de área verde no quê? Num parque, numa praça. Porque essa parte da drenagem ali é um debate delicado e importante sobre a questão ali da saúde, do meio ambiente, não é? Da criação de um espaço mais responsável para garantia. Não é um terreno pequeno. Não é um terreno pequeno. A área verde ela é reservada para parque, né? No caso, exatamente, para parque, jardim, para praça. E aqui é a área do sistema de lazer. A área do sistema de lazer é onde está o campinho, né? O espacinho. Isso. Que é delimitado para... Certo. No desenho aqui, eu estou falando isso, e essa é uma das preocupações que nós colocamos aqui, porque, inclusive, a atividade que foi feita lá no Carnaval, em parceria com o coletivo Rosa Luxemburgo, foi para se arrecadar recursos para eles construírem lá o barracão. Eu também tenho dialogado com a assessoria do ex-deputado Paulo Teixeira, que disse já ter se destinado lá atrás uma emenda que alguma coisa aconteceu aí para a construção do próprio centro, que acabou não construindo de alguma maneira. Segundo a assessoria, sim, foi destinada, o recurso teria que se verificar isso junto às vezes que aconteceu, ou se foi depois mudado. Não, aquela foi direto. Aquela foi para a construção do centro comunitário do Niceia, e aquela é do deputado Zaratini. Carlos Zaratini ainda é deputado federal, também do Partido dos Trabalhadores. O Paulo Teixeira atualmente é ministro, e na época era deputado. E aí alguma coisa aconteceu. Então, seria importante levantar que verba foi essa, se houve por parte do governo ou não algum pedido de troca de destino, e por quê, né? Porque faria-se toda a diferença você ter já um recurso federal do que você ficar fazendo eventos da própria comunidade, que já tem uma vida social precária, para você arrecadar para 500 tijolos, 1.000 tijolos, cimento, enfim. Então, eu pediria que o departamento pudesse levantar isso para a nossa próxima reunião. Essa emenda, o valor dela e o que aconteceu efetivamente. Porque a destinação inicial, segundo me garantiu o assessor do deputado, o ex-assessor do deputado, foi para a construção do centro comunitário do Vila Cristiana. Quando eu estive lá na atividade do mês de março, no desenho aqui, me parece uma linha reta, a esquina inteira. O espaço para o centro seria construído nela mesmo. Nessa área. Nessa área. Se você pudesse chegar aqui mais perto, Domingos. Nessa área do sistema de lazer aqui, né? Ou não? Por que eu digo? É aqui, ó. Porque aqui a sensação que eu tive lá é de que aqui tem casas e o centro está aqui no meio. E ela já é reservada exatamente para esse fim. Isso. Não. Esse O 22, sistema não. de lazer. Isso. Só esse aqui, Domingos. Isso. Esses, não. Esses dois aqui, o 22 e o 21, não. Esse aqui é lote. Isso. Aí o barracão está nesse lote 21 aqui. Está nessa área verde aqui. Então, isso já é um problema. Então, ele já está fora do, Isso já é um problema. do levantamento. Isso. A gente
O Rosa, na selagem... Na silagem, qual que é o lote 21? Ó. Não, e nem poderia. Ele está aqui como ausente, né? Não tem nada aqui nesse levantamento. Eu me lembro desde o começo, esse primeiro lote, ele ficava para toda a movimentação da prefeitura, mas isso que a gente Não, mas isso é uma coisa. A outra coisa é, se esse é o anteprojeto considera o 21 e o 22 como lotes. Como lotes. Como ele foi? Por que eu estou falando isso? A preocupação que eu tive foi justamente de ver o esforço financeiro da comunidade em levantar e depois se ter problema na hora da regularização. Outro problema que eu vejo, se nós estamos falando em 187 lotes e 187 cadastros, nós temos algum problema. Por quê? Porque se não tem habitação, se não tem ninguém, e esse espaço, em tese, até já está servindo ao centro, na lista, algum nome está... Entenderam o que eu estou falando ou não? Porque tem que bater. É a mesma checagem que a gente está fazendo com a Europa. 187 lotes, 187 nomes, tem que estar aqui. Não é? Quando se trata de área pública, tem remanescente, desistiu, mudou da cidade, tem uma fila de pessoas precisando muito, seja de casa, seja de terreno, e a luta pela terra é grande. Não é? E muita gente que precisa, seja pelo direito de moradia, seja de titularidade ou de habitação. Então, vamos também já colocar isso na mesa. Por quê? Porque lá o centro comunitário, em algum momento, ele também terá que ser regularizado. A hora que isso aqui acontecer, nenhum problema novo pode surgir que atrase tudo que já está atrasado. Então, precisamos discutir e buscar solução. Eu acho que nada impede, Rafaela, em tese, já que esse é apenas o anteprojeto e nós ainda teremos um confronto de topografia, que ausente, porque as matrículas estão inteiras ainda, né? Esses lotes não foram desmembrados da matrícula. Mas o 22. Aqui, ó, 21 e o 22. 22 consta na lista. O 21 não, mas o 22 consta na lista aqui. Tem gente. realmente é o melhor lugar para ficar sucessão. Tem que levantar isso. Precisa... Quem que seria o 21 aí? Tem? 21 está ausente, aí não tem ninguém. Então, porque aí teria que, por exemplo... que assim, não é só... ver, nós temos que ver já, e já temos que cuidar, porque as tratativas estão acontecendo, né? Se houver a possibilidade, dado o início que já existe, dele também se transformar em público, agora, tem que ver ante a necessidade real ali, né? Não sei quais outros também está dado como ausente. São vários. Né? Aí é um debate que precisa se tornar também mais claro para se saber como se fará esse debate de ocupação democrática. Né? Que esse é um problema também que a gente acaba tendo em algumas ocupações. Para que não aconteça, é importante que o poder público puxe essa responsabilidade da organização e de transparência a esse processo todo. Domingos, pode falar. Referente a ausência aí nos lotes, a gente tem bastante, não tem só um. Porque lá atrás, eu lembro que o pessoal, não sei se da CEPLAN, não era nem a administração ainda, não era a Rosa que estava lá, outras pessoas, fizeram trocas de pessoas ali, de cadastro, para os predinhos, Manacás. Então, muita gente ali saiu do terreno... O Manacás eu já não acompanhei mais, eu já não estava... Então, teve essa troca. Não, mas então, o que eu sei da época, eu não estava mais no governo. O Manacá só foi entregue agora, já na gestão da prefeita Suelen.
Foi interrompido por falência da construtora, foi retomado depois de um certame no governo do Gazeta. A obra foi concluída no governo do Gazeta e a entrega efetiva dos apartamentos se deu na gestão da prefeita Suelen. A notícia que eu tenho de público só, de ver matérias de jornal e de divulgação. Pessoas que tinham dificuldade, não é? Até porque tinha famílias com idosos, com crianças, e aí se deu aquela remoção. E por isso que eu estou dizendo, nunca vai ser uma ocupação, porque o governo participou. Então, isso aconteceu porque o governo participou da discussão. Então, nós temos que tirar tantas famílias de tal local, no acordo com o Ministério Público, mas vamos ter tantos apartamentos em tal lugar. Então, isso aqui também pode entrar na discussão. Isso é o governo que fez e acompanhou, até onde eu sei com relativa clareza e transparência, porque eu tenho notícia disso de ver de público. O que não tira a responsabilidade do governo, nem naquele momento, nem nesse, de saber quantas famílias são essas das 187 que estavam cadastradas e quais que estão no Minha Casa Minha Vida. Porque no Minha Casa Minha Vida você tem uma lista com a Caixa que você verifica facilmente. Até porque nenhum cidadão pode ser beneficiário oficial de mais de um programa simultaneamente. São recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Você não pode ter mais ser prestigiada a mesma família, o mesmo cidadão em projetos distintos, né? Mas isso eles conseguem verificar, a SEBS consegue verificar e a CEPLAN também. Pode falar no microfone, por favor. Porque, na época, pegaram essas pessoas que estavam lá nos predinhos e fizeram essa troca de lotes. Então, essas pessoas elas já tinham um cadastro lá, né, da Minha Casa Minha Vida. Então, fizeram essa troca. Algumas pessoas foram para os predinhos e essas outras pessoas vieram para lá. Só que essas pessoas também, a maioria delas, nem ficaram lá. Quando viram a situação, realmente, como é que era, muita gente saiu fora, abandonou, ficou lá e tipo assim, então, creio, não sei como que eles fizeram esses trâmites de cadastro e tudo mais, só sei que foi feito. Só sei que teve essa movimentação. Como foi feito, daí eu já não sei explicar. Mas aí pode ser esses ausentes também ter pessoas que veio dessa movimentação. Pode ser que tenham pessoas que estavam lá no início e deixaram. Não, Então, isso tudo é normal. Vai estar... Isso tudo é normal. A parte que precisa ser mais clara é quantas famílias que foram para ser assentadas ali no Vila Cristiana foram inseridas no Manacás pelo programa. Aí, quantos lotes com isso remanesce e qual a discussão que se faz para a ocupação dos lotes remanescentes? Claro, oficial é da Caixa. Não, mas aqui o importante é esse aqui. É esse. Tem todos os dados de quem estava lá em cima nos outros lotes que vieram para cá. Isso com certeza a prefeitura tem. Sim. Então é só cruzar os dados. É isso que precisa ter, tipo assim, a gente precisa ter clareza, o povo, do que? De 187 lotes públicos que serão destinados para a regularização deste assentamento, para as famílias que foram removidas lá naquela oportunidade, há 6 anos atrás, remanesce 40, remanesce 30, remanesce 15, para que haja transparência de como se dará a ocupação destes lotes. Entendeu? O prédio já foi entregue, os predinhos foram entregues. Quem entrou assinou contrato com a Caixa e eles têm controle disso, eles sabem como eles fizeram. Agora, a preocupação, a discussão que precisa ficar clara é aqui, porque vai cair no mesmo caso do lote 21. O 21 não está ocupado por quê? Porque foi uma família que foi para um programa habitacional? Foi porque desistiu? Ou teve um problema? Está pedindo para voltar? Ou está lá na fila? Ou está conversando com o departamento? Nós precisamos ter clareza disso para que a gente possa acompanhar, não só como vereadores, mas a sociedade possa acompanhar, né? Posso fazer uma pergunta para o presidente? Presidente, qual que é a maior preocupação hoje dos moradores lá? É a posse, correto ou não? Então... Não, a posse não, ele já tem a posse. Todos já têm a posse. É a titularidade. A titularidade, certo. Mas o que você falou aí, eles tendo a posse, comprovando, eu acho que é simples, já está tudo mapeado. Realmente, aquele terreno lá... Desculpa, gente, no começo eu tentei até interferir, eu cuidava da Endurbe, eu fiquei muito preocupado pelo caso da avenida, de colocar... Tinha muitas crianças, eu fiquei muito preocupado. Tudo que começa errado, dá errado. Foi isso que aconteceu, né? Vamos torcer que agora venha a Secretaria de Habitação para regularizar tudo isso, né?
que eu até fui contra, tem hora que eu falo, mas tem hora que a gente já administrando como é importante. Mas está tudo pronto praticamente. Tem que cruzar os dados, certo? E pôr a mão à obra. Viu, Léo? Eu acho que isso aqui tem que debruçar. Já uma pessoa que talvez vocês já sabem que vai ser o secretário, já colocar ele num cargo de assessoria junto com a Natasha, e da Natasha, que ela sabe toda essa história aqui. Não, eu estou falando, gente, vai para regularizar. Não é nosso papel indicar eu sei, só cargo de assessoria, nem que vai fazer eu só estou falando alguém que vai administrar. Isso é responsabilidade da prefeita. Não, mas nós temos a Rosa aqui. Então, a Rosa, a clareza e debruçar em cima com a Natasha e resolver o problema da população. Porque, na realidade, pegaram essa população da noite para o dia e jogaram lá. Foi uma pressão danada. Na realidade, num terreno totalmente irregular na topografia dele. Na realidade, que do lado direito, olhando para a pista, para Bauru Lins, era um lixão lá, desculpa, foi aterrado. Então, tem todo esse problema para regularizar. Agora, o que a gente tem que ir lá é dar o direito à posse às pessoas. É isso que eu senti em você, o que eu estou falando, que eu senti em você das pessoas que não estão construídas, que podia ter um croquis simples, o terreno é 5x10, por exemplo. Ó, você tem que deixar esse espaço aqui, constrói sua casa. A posse sua, você estava lá em cima, lá perto lá atrás, lá, perto da Unip. A sua posse está garantida. Vai sair a documentação. Você pode construir sua casa. Eu vejo a grande preocupação em sair lá. Agora, a prefeitura vai ter que administrar com o tempo toda a infraestrutura de um lugar totalmente que colocou a pressas tudo errado. É isso que está acontecendo. Quando eu falo que tem que debruçar mesmo, se pegar eu acompanhar, a Natasha sabe tudo aí, de cor, que eu estou falando, tem que se debruçar pessoas. É isso que tem que fazer, na minha opinião. E quando eu falo, já tem que ter uma pessoa olhando isso aí 24 horas dedicada, junto com a Natasha engenheira, que ela conhece tudo aí. E realmente eu já peço para vocês, e aqui nessa audiência, e a parte que é do lado do cemitério, que não construa nada. Passe um alambrado, uma área verde, plante a árvore e faça uma contenção do chorume que vai para baixo. É isso que tem que fazer lá. É simples. E o problema é garantir a posse, para o cara construir sua casa. É isso, é garantia. Está aqui, como você falou, 1988, artigo 3, inciso 3 da Constituição, está escrito tudo lá. É o direito seus. Domingos. Excelentíssimo. Grato pelas palavras. Mas, assim, a gente não quer a garantia da posse. A garantia da posse a gente já tem. A gente quer a regularização da área. É isso que a gente está aqui. É para a regularização da área. A posse a gente já tem desde que a gente foi transferido lá do Canaã, né, do antigo Canaã, ali para o Vila Cristiane. A posse a gente já tem. Eu já construí a minha casa. Não está todo construído, mas já construí. Né? Mas tem vários que não construíram em cima daquele álibi que eu falei. Né, que não tem ainda, que as pessoas geram uma insegurança. Você imagina só, um pai de família que vive com um salário mínimo por mês, de 1.518, ou muitos deles não vivem nem com salário mínimo, vivem com Bolsa Família, ter que construir ali 4 paredes, um cômodo ali, para depois ter a insegurança de que pode sair daquele local a qualquer momento. Eu falo que essas pessoas são que nem a Fênix, elas conseguem se regenerar das cinzas, porque a gente foi jogado ali em cima da terra. Então, teve gente ali que não aproveitou nem as madeiras da antiga moradia. Então, essa pessoa hoje refez a sua história e está ali. Então, assim, a gente hoje luta pelo mínimo de dignidade possível. Na realidade, o município não fez nada ali para nós. O que tem ali que foi feito de saneamento básico, energia, inclusive a drenagem lá, foi tudo verba da União. Eu sinto muito falar isso, mas é verdade. Entendeu? Então, tipo assim, a única coisa que a gente está pedindo para o município é a regularização da área. É a regularização da área. Porque, assim, tudo foi verdade. Teve contrapartida, sim. Teve algumas contrapartidas, sim, do município. Né? Mas que, de fato, quem injetou dinheiro ali foi o nosso nobre, né, ministro hoje, Paulo Teixeira. Tem que falar os nomes de quem ajuda, porque é louvável quem ajuda. Porque o pessoal de baixa renda hoje não tem olhares... que a Excelentíssima falou ali no começo, abriu a reunião, né?
falando que, tipo assim, é mais fácil para o poder público falar assim, não, vou jogar eles lá naquela área. Hoje, as periferias se encontram assim, né, jogadas as áreas. Então, a gente não faz parte da cidade. Mas o que a gente pede é só um pouco de dignidade. A regularização. Todo mundo paga o seu IPTU, paga a sua água, paga a sua luz, vive dignamente, porque ali estão famílias que pegam ônibus todo dia para ir trabalhar no centro da cidade, para ir trabalhar na Zona Sul, né? Tem pai e mãe de família que precisa disso, precisa dessa resposta do município, né? E a gente está aqui por conta disso. Ô, Domingos, as famílias ali estão referenciadas no CRAS 9 de julho. Como que está o... Pode falar. Como que está o atendimento? Se a secretária de Assistência Social puder falar. Você é das famílias ou do CRAS? Você é das famílias? Eu quero que ela fale, depois eu quero que vocês contem se tem algum grau de dificuldade, né, no acesso dos programas e da própria assistência, porque a gente vivenciou isso e vivencia isso acompanhando a Aliança e algumas outras áreas de ocupação precária. Como eu disse lá no começo da audiência, às vezes até mesmo para dizer eu sou desse território, a própria estrutura pública diz, não, você precisa de um comprovante de residência, mas o próprio município não dá o comprovante de que a pessoa está numa área que o município colocou. Então, dificuldades que a gente precisa aprender a superar, porque, às vezes, a burocracia não é só burocracia, vira um burocratismo, né? Nada acontece para a pessoa acessar o direito que ela tem à cidade, que a própria estrutura não permite. Então, vamos ouvir a secretária da Assistência Social. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, vereadores. Vereador Marcinho. Boa tarde, vocês que estão ali na Vila Cristiano. Secretárias que estão aqui. Servidores, boa tarde. Nós, do nosso conhecimento, Estela, vereadora, nós estamos ali com o CRAS 9 de julho. E também nós temos ali o CRAS Volante, que faz as suas visitas. Sabemos que lá no 9 de julho há muito usuários que dependem dele ali. Só uma pergunta. O CRAS Volante continua atuando? No 9 de julho? Uma equipe volante. É dentro da equipe. Porque assim, essa é uma outra polêmica que a gente quer discutir em algum momento com a Secretaria de Assistência Social, porque a criação da estrutura do CRAS itinerante, que acabou não virando uma estrutura... Volante. Volante. Este, né, do 9 de julho. Importante os termos, porque essa proposta do itinerante acabou virando uma polêmica que depois foi totalmente desfeita, não chegou a ser credenciada e, lamentavelmente, aquele material todo acabou encostado em algumas outras estruturas do CRAS, e isso é uma dívida social também que a gestão fez. E precisa discutir e enfrentar ela, porque é muito sério. Quando a gente oferece um aparato para a população, você cria uma expectativa da população em torno do serviço. Não é? Foi uma novidade, foi boa, mas ela não virou realidade formal. E deixou de existir antes, né? Criou-se, não se criou, não se efetivou, deixou de existir, enfim. Então, é uma equipe itinerante. Não, uma equipe volante. Tá. Isso. Do próprio CRAS 9 de julho, que tem atendido a comunidade do Vila Cristiano. Sim, que atende lá a comunidade daqui ao Antigo Primavera. Você não tem informações? As famílias aqui, desse universo de famílias, quantas efetivamente estão sendo atendidas pelo CRAS? Porque, veja, ali já é uma região precária, né, do ponto de vista social, uma região de vulnerabilidade social extrema. Nós temos ali o Fortunato, nós temos ali o Piquete, 1, 2, nós temos toda uma região, do ponto de vista da assistência, bastante vulnerável. Aí, por uma decisão governamental, atendendo a orientação do Ministério Público nas desocupações, o município coloca ali mais 200 famílias em situação de vulnerabilidade social extrema. Então, minha pergunta, quantas famílias estão sendo atendidas pelo CRAS? Há um número de cestas? Essas famílias estão sendo mantidas com as cestas? As 187 famílias recebem o dito cartão de alimentos? Esses dados que eu gostaria de ter. Vereadora, a segunda informação do CRAS,
nós já fizemos entrevista com 116 famílias. Sabemos que lá são 187 famílias que estão ali, mas dentro dos nossos dados foram praticamente 82 famílias por cento de famílias entrevistadas. E eles atendem, todas as vezes que eles vão no CRAS, eles estão ali, já foi deliberado para eles receberem o cartão ou a cesta básica, então a gente já tem esse cronograma lá. Se porventura não estão recebendo, né, talvez tenha algum motivo, a gente está aqui para discutir. Eu vou pular parte da entrevista. Vou pular parte da entrevista. Entrevistar 80%, ou 90%, ou 100%, até porque o perfil deles é o mesmo. Eu gostaria... Pode falar. Eu gostaria de saber da secretária se ela sabe o número de famílias que está cadastrada para receber cartão e quantas estão recebendo cesta. Ou não está? Nós temos 1.800, nós temos 1.800 cartões que a gente distribui. Porém, lá para o município inteiro? No 9 de julho, nós fazemos o cadastro das pessoas, elas vão até lá. O número exato de quem recebe os cartões, eu não tenho aqui comigo. Eu vou falar isso para o governo mais uma vez. É muito desagradável para a gente quando a gente chama uma discussão sobre um determinado tempo e o secretário não vem com os dados. É que a vereadora não fez para nós o artigo 18. Não fiz o artigo 18, mas o chamado, a senhora foi convocada como secretária da Assistência Social para debater o Vila Cristiana. Então, obviamente, o que eu espero da secretária de Assistência Social são os dados da assistência. Né? Os dados do planejamento, eu estou discutindo planejamento. Os dados... Exato. Não se resume, mas também não se resume a número de entrevistas, gente. Eu não estou falando de emprego. Estou falando de assistência. Estou falando de 187 famílias que eu sei que vivem em situação de vulnerabilidade extrema. Então, claro que os dados da assistência são importantes para nós. Nós temos aqui. A vereadora gostaria que eu respondesse, levasse um ofício de todos os... Secretária, eu não preciso de ofício, eu só estou perguntando quantas famílias estão recebendo e quais os benefícios que estão recebendo. Só isso. Das 187, porque a pauta hoje é a Vila Cristiana. Mas é que eu respondi para você agora. Não, você respondeu às entrevistas. E que elas podem ir lá sempre. Claro que pode ir lá sempre. O povo pode ir a hora que quiser no CRAS. Isso a gente sabe. Eu quero saber, efetivamente, o que o CRAS 9 de julho está colocando à disposição, além de entrevista. Não estou discutindo entrevista. Eu quero saber. Estou fazendo para você as mesmas perguntas, só que de outra natureza. Estou te fazendo perguntas no campo da assistência, com a mesma dureza, porque a dureza é necessária, que eu fiz para a CEPLAN, ao dizer, não dá para eu avançar hoje porque não tem dados. Sem dados eu não avanço. E eu quero dar resposta para a sociedade. Então, eu estou perguntando do ponto de vista da assistência. E aí eu estou dizendo que eu critico isso no governo, porque realmente critico. Às vezes a gente chama uma discussão aqui sobre a educação, ou sobre, sei lá, qualquer outra área, e o secretário, não tenho esse dado. Como não tenho? Eu chamei para discutir esse assunto. Por que eu digo? Porque a gente recebe a procura de famílias do Vila Cristiana. Mas eu posso, na próxima reunião, passar os dados de quantas pessoas hoje recebem cestas básicas e cartões lá do CRAS 9 de julho a respeito da Vila Cristiana. Tá bom. Na próxima será convocada também, mas eu vou advertir, viu, Leonardo? Eu vou fazer por escrito para o gabinete da prefeita, que seria importante, até porque os vereadores, você fez um apontamento, este eu quero elogiar, de dizer que, dada a importância, e nós termos despendido tempo e as pessoas deixarem de ter ido para o trabalho e ter vindo aqui hoje, de não esperar o tempo da ação direta de inconstitucionalidade de 30 dias, que foi a proposta pela prefeita Suelen, que obriga que o vereador espere 30 dias para cada audiência. Você disponibilizar, ter a boa vontade, neste momento, de dizer que discutirá com a prefeita a necessidade de que isso se dê num período mais curto, é importante. Mas eu quero pedir que você leve a recomendação de que se atende todos os secretários. Quando o assunto é delimitado, e toda audiência tem que ter assunto delimitado, senão ela não é aprovada aqui pelo plenário, que o secretário
traga estes dados aqui para a gente possa aprofundar em cima dos dados e debater saídas, inclusive, sobre eles. Mas eu quero aproveitar e deixar vocês falarem também. Se vocês têm sentido algum tipo de dificuldade, pode falar, fica à vontade. Dá licença, vereadora, eu quero fazer uma parte assim, da importância, sim, claro, mas eu acredito que seria importante a gente ouvir, né, os munícipes que lá estão, que todas as famílias que lá estão envolvidas, se há essas necessidades, o que está ocorrendo com a questão do CRAS, está tendo atendidas, sendo subsidiado, entendeu? E aí a gente, na próxima reunião, com certeza, de antemão, a gente tenta levantar as informações. Nós estamos fazendo uma buscativa junto às nossas técnicas, quantas pessoas estão hoje recebendo os cartões. A gente está fazendo esse trabalho interno. Então, nós estamos em andamento. Uma que faz 4 meses que eu assumi, e a gente já está organizando esse... E até quero convidar a vereadora para a gente, não 30 dias, mas também um curto prazo, eu poder demonstrar para você o número de pessoas que estão recebendo as cestas básicas e cartões. Quero só pontuar mais uma vez aquilo que eu falei no início dessa audiência. Secretários passam, prefeitos passam, vereadores passam, a Câmara Municipal não passa, a Prefeitura não passa, as secretarias não passam. Então, dona Lúcia, com toda franqueza, a senhora ter entrado ontem, ou há 4 meses, ou há 4 anos, para mim pouco importa. Os dados da secretaria são da secretaria. As atribuições de cada técnico são da secretaria. Por isso, a importância do trabalho dos nossos técnicos. Eu respeito muito os nossos servidores de carreira, porque eles permanecem. Eles permanecem. Então, agora eu vou passar... Também não vai adiantar agora a gente ficar fazendo remendo para buscar dados, só... Exatamente. Mas não é mais. Ela é chefia. Exatamente. Então, aliás, eu queria saber só o seguinte. Ver a possibilidade, se você nos autorizar, é claro, com a sua permissão, para que a gente também tenha um proveito melhor dessa reunião, a importância da técnica falar, para passar todas as informações, a gente já, se a gente puder tirar mais informações possíveis e chegar mais mastigado numa próxima reunião prévia, seria importante. Eu vou dizer uma coisa para você, Leonardo. Quem impediu os técnicos de falarem em audiências públicas foi a prefeita Suelen Rosim. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em algum momento, a prefeita terá que acordar de que secretários não fazem nada sozinhos. É uma equipe. E quem judicializou para impedir os vereadores de chamar os técnicos foi a prefeita. Então, quem atribuiu essa responsabilidade maior para os secretários do que eles são capazes? Porque nenhum secretário sabe tudo da sua secretaria. Então, a melhor forma do governo dialogar com os vereadores e com a sociedade é a prefeita entendendo que os CRAS são feitos por técnicos. Então, os melhores, os mais preparados para nos falar sobre o trabalho desse são os próprios técnicos. Só que a prefeita nos impediu de convocá-los. Então, eu passei a me utilizar, Leonardo, com todo respeito à servidora, eu passei a me utilizar dos instrumentos que a prefeita e a ADIM me oferecem. Então, se a ADIM me oferece falar com só os responsáveis, é eles que eu tenho que falar. Eu tenho que me virar com eles. Porque o governo acabou fazendo o seguinte: quando me convém, eu mando o secretário levar alguém junto, porque o secretário vai se perder. Quando interessa para o vereador, porque precisa discutir e investigar, por exemplo, quando a gente chama os servidores que fizeram determinados editais, determinados certames, exemplo, escândalo dos uniformes, eu fui impedida de chamar os técnicos responsáveis pela licitação milionária. Então, se eu não posso ouvir aqueles técnicos, porque não interessa para o governo que eu vou buscar de informação deles, a prefeita vai ter que, nas reuniões semanais com o secretariado, dizer que eles vão ter que se virar nos 30 e se transformar em supersecretários. Não é eu que quero isso, é a prefeita que fez isso. Foi uma adesão da prefeita e ela buscou guarida judicial para isso. E conseguiu. Parabéns. Atrapalhou o secretário e o trabalho da Câmara. Se ela mudar isso, eu vou ouvir os técnicos sempre. Sempre vou querer, viu? Bem, vereadora, sem problema. Os moradores podem... Fiquem à vontade, qualquer um de vocês, viu?
eu ia falar sobre o respeito sobre o CRAS. Que Certo. os CRAS fala que ajuda as comunidades. Só um exemplo. Teve um mês aí que teve, sim, uma doação para a comunidade lá. Só que veio muita gente de Jaraguá e muita gente dos prédios. Então, muita gente lá do acampamento, onde a gente mora mesmo, da Vila Cristiana, ficou sem essas doações, porque o próprio CRAS trouxe gente de fora para dentro lá para pegar as doações aqui para lá. Então, na maioria dos destinados, não foi para as pessoas que moram lá, foi para as de fora também. Que muita gente acabou ficando sem. Crianças que vulnerável, que às vezes não tem nem o que comer, que nem Bolsa Família tem. Porque às vezes não tem documento, às vezes não tem uma assistência para poder estar se comovendo, ajuda a poder fazer as coisas. Então, ali, muita gente depende, às vezes, até do CRAI, depende das coisas, mas muitas vezes não chega até nós. Mas você tem, por exemplo, como que é seu nome? Meu nome é Isabel. Isabel, você tem informação, por exemplo, de se este trabalho que a secretária mencionou, que é feito em campo, ou seja, a equipe do CRAS vai até o Vila Cristiana, se todas as famílias foram, e se depois de terem passado por esse trabalho de casa a casa, ainda assim persistiu algum grau de dificuldade para essas famílias em acessar os programas? Sim, tem algumas famílias que têm um problema, sim, de acessar. Que eu conheço algumas, por exemplo, que nem celular tem. Para poder comunicar, nem recebe cartão, não recebe nada do governo, que moram lá, que às vezes depende de fazer um biquinho ali, fazer aqui, deixar a criança, sabe, fazer as correrias. Porque nem todo momento o CRAS e a prefeitura disponibiliza o cartão, a Bolsa Família, a situação para a pessoa. Mais alguém gostaria de falar? A senhora tem cara de que tem coisa para contar para nós, hein? Fala aí, dona Irba. Solta a voz aí, dona Irba. A senhora está em casa. É? Maria? O cartão é vez em quando, não é todo mês. Vez em quando. Só vem quando Deus prepara mesmo, porque é difícil. Quando Deus vem, a gente está perdido. É verdade. Mas espera lá. O cartão, secretária, o cartão, ele, quando o cidadão recebe, ele é por um número de meses, ele é reabastecido, não é isso? É por 3 meses. Entendi. O meu mesmo veio um mês só. Não veio 3, veio um mês. É possível? É. Então. Difícil. Muito difícil. Principalmente num recorte de bairro. A gente não teria esse. Pode falar, Domingos. Referente a esse cartão, CRAS, né? Realmente o CRAS 9 de julho, eu já fui lá algumas vezes, conversei com o pessoal lá, só que a demanda é muito grande, e a gente acredita, né? Porque, como você mesmo falou ali, Jaraguá, Fortunato, Piquete 1 e 2, mas, tipo assim, referente a esse cartão aí, eles nunca vem mais do que um mês para uma família. Então, ele é recarregado um único mês. Né? Eu falo isso porque a minha esposa já precisou, a gente já precisou desse cartão, não tem vergonha de falar isso. Nem deve ter. Né? E foi lá feito a entrevista, né? A minha esposa passou pela entrevista, foi um momento que a gente estava em dificuldade, e ela falou, a pessoa lá falou, não, então a gente vai abastecer o cartão para você. Tranquilo, abasteceu. A minha esposa recebeu um mês. Né? Um mês. Então, isso é um problema só de uma família, de todas as famílias. Quando vai lá, então, se por uma eventualidade eu preciso receber 3 meses, eu tenho que fazer 3 entrevistas lá no CRAS. As entrevistas. Então, preciso de 3 entrevistas. Haja entrevista. É um problema, né? Gente, eu não vou aprofundar, a gente já diagnosticou aqui vários problemas, mas nós vamos ter, eu até peço desculpas para as famílias e para as lideranças da associação, mas por todas as limitações que nós mostramos aqui, até para que a gente busque, de fato, encontrar os problemas, diagnosticá-los e ter um prognóstico para eles, né? Porque não adianta só fazer diagnóstico de qual é o problema, nós vamos precisar costurar
a saída para que não seja mais 6 meses, nem 6 anos, nem 10. Não é? Que a gente possa sair do problema e que a gente possa enfrentar esse debate da precariedade da vida e da sobrevivência dessas famílias sob uma outra ótica também. Então, nós vamos remarcar isso. Eu vou dialogar amanhã com o chefe de gabinete para ver se a gente pode fazer isso sem o lapso temporal dos 30 dias, de forma que a gente possa avançar mais rapidamente para a busca das soluções ali, da regularização e do suporte a essas famílias. Viu, Domingos? Da nossa parte, você tem o compromisso de que, até que isso esteja finalizado, nós vamos seguir com vocês. Pode falar, Leonardo. É importante a gente elencar, vereadora, a possibilidade de irmos com as perguntas, com uma pauta já pré-definida, né? A gente debater sobre essa pauta pré-definida, assim, dos questionamentos que serão feitos, né? As dúvidas que tiveram nessa reunião, para que a gente possa Na verdade, avançar. Léo, desculpa, mas as perguntas de hoje são uma obviedade. Eu me antecipo com o artigo 18 somente sobre dados técnicos que envolvem a produção, por exemplo, de um mapa. Não dá para me pedir para ela, numa audiência pública, me dar aí o mapa. Muito embora eu espero da secretária que, se ela vai discutir o cristal, obviamente, tudo que ela tiver do cristal, ela vai levar. Então, mesmo sabendo que a Rafa costuma trazer esse tipo de material, muitos dos dados que estão aqui, a gente precisava por escritos, por exemplo, a lista. E a lista é preservada, naturalmente, pela Lei de Proteção de Dados, mas nós, como vereadores, temos direito a ter esse acesso. Então, nós pedimos para que a gente possa acompanhar. Então, assim, como eu trabalho, eu peço antecipadamente, pelo artigo 18, dados técnicos que serão difíceis de serem perguntados ou solicitados numa audiência pública. No mais, eu sou muito fácil de trabalhar. Não é? Quando eu chamo o debate sobre um determinado assunto, eu leio sobre ele, eu estudo sobre ele, eu estou envolvida nele. Então, se eu vou estudar ele, eu, de todo o coração, espero que os envolvidos na convocação também o façam. Então, hoje não deu. Na próxima, qual que são as dúvidas? As de hoje que não foram respondidas. Então, vamos ver se a gente amanhã pactua a data e, oportunamente, a gente tem à mesa todos os envolvidos com as respostas que a sociedade e a Vila Cristiana, em específico, até em memória da Cris, que era uma batalhadora e que já nos deixou, mas é uma grande referência, também me referencio muito na luta dela, que nós tenhamos uma segunda reunião mais exitosa. Tá certo? Então, nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada esta audiência pública às 15h47, agradecendo a presença de todos e de todas.